E aí eu não sei quem vai querer falar primeiro, Alexandre ou Caio. Como é que a gente faz? Vamos lá, Caio. Quem vigia o vigilante nesse caso? Pois é, né? O Rui Barbosa já nos antecipou aí desse problema, né, dos freios e contrapesos democráticos. E o fato é que, assim, eu também nem culpo o legislador constituinte, viu, Alexandre? Porque a atual constituição do colegiado do STF, assim, precisaria de muita criatividade para imaginar que chegaria a esse ponto. Mas o ponto é assim, quem vigia o vigilante, nesse caso, é o Senado Federal. Existe apenas um mecanismo de controle, né, que é o mecanismo de impedimento, que é o mecanismo de impeachment do ministro. O problema é que eles estão abraçados num forte aperto de impunidade. Por quê? Porque o Senado Federal é justamente julgado pelo STF. E né? vice-versa. Então, e vice-versa. Então, acaba sendo uma troca, vamos dizer assim, de favores. E a gente tem... exatamente. E você tem evidências claras, né, de abuso de autoridade, de crime de responsabilidade. A gente tem um Supremo Tribunal Federal que já censurou matéria de imprensa, que suspendeu investigações, que, na maioria das ocasiões, não se declara suspeito, cujo colegiado não cumpre ritos, né, de pedidos de suspeição. Bom, o inquérito das fake news, né, o nosso público ele é super bem informado a esse respeito, nem vale a pena ficar repetindo aí a argumentação, mas ele é completamente ilegal desde a sua gênese, né, ele é apoiado no regimento interno do Supremo Tribunal Federal, que é muito claro quando diz que esse tipo de investigação teria um cunho administrativo para delitos cometidos na sede do Supremo Tribunal Federal, e eles estão usando isso para pegar crimes contra a honra, que obviamente são cometidos fora, né, da estrutura física do tribunal. Não foi respeitada aí a livre distribuição do processo, você tem a vítima investigando e julgando. Né? Então isso é uma situação bizarra. Fora o duplo padrão, né? A gente tem manifestações de ministros associando o atual governo federal ao partido nazista. Você tem considerações muito desairosas, né, dos ministros em relação a membros do Ministério Público, fazendo uma equivalência entre eles e uma organização criminosa. Você tem, agora recentemente, né, a associação entre as Forças Armadas e atos genocidas. Então, você tem uma série de eventos que mostram a atmosfera de impunidade, né, e como tem poder demais concentrado na mão de poucos. Né? Isso, para um conservador, é a morte, né? Porque a gente quer justamente combater as tentações humanas por meio de sistemas cujos freios e contrapesos sejam efetivos. Então, eu sempre falo, a democracia ela caminha a passos lentos, mas já passou da hora de mudar a estrutura do Supremo Tribunal Federal. Primeiro, tornar os critérios um pouco mais rígidos, né? Principalmente no caso de notável saber jurídico. Né? Então, essa é a primeira coisa. Depois, melhorar a questão da suspeição para julgamento de processos. Né? Você tem aí os ministros julgando casos de amigos, né? Muitas vezes de parentes distantes ou parentes por afinidade, vamos dizer assim. Isso, e também a questão de mandato. Né? Tá tão claro que o modelo de vitaliciedade, vamos dizer assim, ainda que tenha havido a PEC da Bengala e que haja uma aposentadoria compulsória, tá tão claro que isso não funciona, né? Que isso é um convite ao aparelhamento do judiciário e que basta 8 anos de um regime político, ou no nosso caso, né, que foram 13, 14 anos, de um projeto criminoso, né, no poder, para você aparelhar todo o sistema judicial e começar a fazer transformações de natureza progressista, né, pela via da jurisprudência. O STF ele legisla. Né, o STF inventou que não pode haver prisão após julgamento de segunda instância. O Brasil é o único país do mundo em que isso existe. O STF inventou uma norma processual sobre a ordem das alegações finais e fez isso retroagir no tempo para beneficiar corruptos condenados. Percebam que nenhum preso da Lava Jato é solto porque é inocente. É sempre por uma norma processual.
Então, eles estão colocando a justiça a serviço do processo, e não o processo a serviço da justiça. E, na verdade, eles estão colocando a injustiça a serviço do processo. Que é isso que eles querem. Esse é o progressismo, é o elitismo no âmbito da alta cúpula do judiciário, né? E é uma pena mesmo, porque eles estão lá protegidos por um cargo praticamente vitalício e sem nenhum controle, não tem nenhum controle externo, a não ser a pressão popular, né? E aí, de certa forma, eles ficam lá naquele bunker deles e são pessoas que vão se tornando cada vez mais amarguradas, porque existe sim um ônus social, pelo menos isso, né? E parece que a coisa vai escalando, porque quando a gente acha que eles vão maneirar, eles vão lá e tomam mais uma decisão de natureza ilegal, muita ingerência em outros poderes, e eu acho que o principal foco de tensão hoje no Brasil vem dessa composição colegiada do Supremo Tribunal Federal. A gente tem a CPMI das fake news, a gente tem o inquérito das fake news no STF, como disse o Caio, concordo totalmente, inconstitucional, ilegal. A gente tem a PL das fake news. A gente teve a prisão do Oswaldo Eustáquio, né, um jornalista formado, mas podia até não ser, mas um jornalista, trabalhou na afiliada da Rede Globo no Paraná, repórter da Gazeta do Povo, premiado, sem base nenhuma, foi preso, né? E a gente não viu, o Alexandre falou disso esses dias, a gente não viu nenhuma entidade de jornalistas, de jornalismo, se pronunciar, protestar. A ABI está preocupada, Alexandre, em impedir o impeachment de um presidente da República. O que está acontecendo? A ABI andou vendo alguma pesquisa sobre perdigoto que percorre 10 metros. Então, pela máscara, esse é o crime. Meu Deus, é o ridículo. Cai no ridículo, cai na risada, é isso. Ridendo castiga Timórios, Alexandre. Que coisa incrível. Ou acham que o povo não tem inteligência, né? Veja só o Supremo. Artigo 5º da Constituição, né? Liberdade de manifestação, liberdade de opinião, privacidade, violação da intimidade, da comunicação. Artigo 6º, acesso ao trabalho. O jornalista foi privado de acesso ao seu instrumento de trabalho. Artigo 220 da Constituição diz que não haverá censura prévia. Olha aqui, é o recolhido Carlos Alberto de Franco no Estadão do dia 13. Diz assim, onde for possível a censura prévia se esgueirar, se manifestar, mesmo que procedente do Poder Judiciário, não há plenitude de liberdade de imprensa. Quem disse isso? O ex-ministro do Supremo, Aires Brito. Aí eu fico pensando, ex-ministros, o que diriam desse Supremo de hoje? Eu fico me perguntando, afinal, o presidente Michel Temer é um jurista, né? E foi ele que indicou o Alexandre de Moraes. Eu fico doido para perguntar para Michel Temer o que ele acha, né, da sua indicação, do desempenho, porque a coisa é tão óbvia, né? O Supremo está demonstrando que um regimento interno é mais forte que a Constituição. E o Supremo é que é o intérprete da Constituição. É coisa de Kafka, é um absurdo. Bom, a gente tem... Eu costumo falar isso, até no vídeo de abertura aí do canal, de introdução do canal, eu falava sobre isso, como o olhar tem que ser sempre referencial. A gente tem tantos exemplos no mundo, e se a gente for olhar o que a gente tem no mundo aí, os países que privilegiam, né, que têm assim, um senso moral, liberdades individuais respeitadas, né? Esses países são os mais desenvolvidos, né? Por que é tão difícil para algumas pessoas não buscar referências ou inventar um mundo? Por exemplo, a questão... Eu estava conversando com o Alexandre Padilha, veja, a gente era um programa desequilibrado, mas o Alexandre Padilha esteve com a gente algumas vezes, Edinho Silva no programa, e eu falava com ele nos bastidores. O Alexandre até estava nesse dia, a primeira vez que ele foi. Interpretaram mal um gesto que eu fiz o gesto lá para Araraquara, assim. Era em relação ao prefeito Edinho Silva, que teve aquele caso emblemático daquela senhora que foi presa na praça ali, violentamente pela guarda municipal. Mas a questão, eu falava com ele, a questão toda, se a gente for espremer e resumir, aí começa pelo Caio, passo para o Alexandre, já chegando ao fim da nossa live aí de abertura, de estreia do canal, é que a gente tem pessoas que defendem um Estado enorme, tutor, pai de todos, né, pretensamente fomentador de crescimento e desenvolvimento, né, um Estado que, sinceramente, começa pelo Caio e passa para o Alexandre, a gente